capítulo 4, no versículo 8, que diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Amém? Confesso aos irmãos que eu estava ali sentado um pouco preocupado com esta mensagem, mas aí quando eu sentei ao lado do Jonas, ele pegou na minha perna e disse assim: meu irmão, fica tranquilo, deixa Deus te usar. Solta o pino da granada e fala tudo aquilo que Deus colocou no teu coração. Então ali eu me aliviei, fiquei tranquilo, e nessa noite eu vou entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu costumo sempre, nas minhas orações, antes de pregar, ou até mesmo quando eu sempre para escutar, é o que o Senhor fala para nós, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E nessa noite eu creio que Deus vai falar ao meu e ao teu coração. Meus irmãos, o versículo que eu acabei de ler, que diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, um versículo bastante conhecido e bastante bonito também. Mas para nós entender esse versículo que nós acabamos de ler, que é o tema da igreja, nós precisamos ver o contexto, precisamos começar a história lá atrás, do porquê que Tiago escreve esse versículo. Então nós vamos voltar lá no começo, quando o capítulo 4, por que Tiago vai escrever esse capítulo? A igreja na época estava passando por alguns problemas internos. A igreja da época de Tiago estava passando por algumas pelejas internas, por algumas dificuldades, por alguns problemas. Então é por isso que Tiago vai escrever essa carta destinada àquelas igrejas daquela época. Porque as igrejas daquela época estavam dentro dela guerreando entre si. Estavam um pelejando com o outro entre si, um brigando com o outro. Então Tiago vai escrever essa carta, essa epístola, por causa dessa discussão, por causa dessa briga que estava acontecendo dentro da igreja. Então, se você for começar a ler Tiago capítulo 4, você vai entender que o que Tiago queria passar, o que Tiago estava ensinando para aquele povo: olha, você sabe por que vocês estão em guerra? Você sabe por que vocês estão passando por isso? É por causa de vocês mesmos. Porque naquela época o povo daquela igreja, eles estavam só pensando neles mesmos. Eles estavam só pensando nas suas próprias vontades. Eles estavam esquecendo de olhar para o próximo e de ajudar o próximo. Eles estavam esquecendo de amar o próximo como a ti mesmo, que é o mandamento que o nosso Senhor nos deixou. Então é por isso que eles estavam em guerra dentro da igreja. E por causa de eles olhar para eles mesmos, de eles olhar só para os problemas deles mesmos, por desejo deles mesmos, agora vai começar a gerar cobiça no meio daquele povo, vai começar a gerar inveja no meio daquele povo, e aí começa o grande problema entre eles. Por causa disso tudo gera isso, e por causa disso que eles estão vivendo em guerra. E aí Tiago vai começar a escrever essa carta ensinando. E antes de eu continuar essa história, esse texto, o dia de hoje não é diferente. Quantos nós dentro da igreja estamos guerreando um contra o outro? Quantos nós dentro da igreja estamos pensando mais em nós e esquecemos do nosso próximo? Quantos de nós dentro da igreja estamos rindo, aplaudindo a derrota do nosso irmão ou a queda do nosso irmão? Mas essa não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo que eu conheço é uma igreja unida, é uma igreja de uma só carne e um só corpo. E enquanto nós estiver com esses mesmos pensamentos que aquela igreja estava passando, nós vamos estar guerreando entre nós e a presença do Senhor não vai operar no nosso meio. No dia de hoje não é diferente, infelizmente, do tempo passado. Nós estamos hoje guerreando entre nós mesmos, e isso é triste, porque a igreja de Cristo é uma igreja acolhedora, é uma igreja que ajuda o próximo. Se um caiu, nós devemos chegar e falar: eu vou ajudar você, eu vou orar com você, nós vamos caminhar juntos. E infelizmente isso não tem acontecido dentro das nossas igrejas. E isso é a guerra que Tiago está dizendo aqui no capítulo 4. Nós estamos guerreando entre nós mesmos, e isso tem entristecido a Deus. E nessa noite ele me traz aqui para dizer para você: olha, nós estamos vivendo de maneira errada, nós estamos vivendo da maneira que não tem agradado a Deus. Só que ainda dá tempo de nós consertar, ainda dá tempo de nós retroceder e viver da maneira que Deus quer que nós viva. Aleluia. Então Tiago vai começar a ensinar, falar: vocês estão vivendo de maneira errada. Não é essa a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não fala mal um do outro. A igreja de Cristo não fala mal do pastor, não fala mal da liderança, não fala mal da regente. A igreja de Cristo não
próximo, vocês estão vivendo de maneira errada. É por isso que lá no capítulo 4, no versículo 11, Tiago vai escrever dizendo: irmãos, não faleis mal um do outro. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas é juiz. E isso dá errado, porque nós sabemos que só tem um juiz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Tiago vai dizer: olha, nós estamos vivendo de maneira errada, porque nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós somos pecadores, todos nós somos culpados, todos nós somos réus. Nós não estamos no direito de julgar ninguém, nem de apontar o dedo para ninguém, muito menos criticar ninguém. Todos nós temos nossos pecados, mas sabe por que nós estamos aqui de pé? É porque todos nós somos dependentes da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós não estamos em posição de criticar ninguém, porque eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores, mas nós só estamos de pé é por causa da graça do nosso Senhor Salvador. Então Tiago vai dizer para aquele povo: vocês não estão na posição de julgar ninguém, vocês estão na posição de criticar ninguém, porque perante Deus todos somos iguais. Se não fosse o nosso Senhor morrer naquela cruz do Calvário por mim e por você, nem aqui nós estaríamos, nem aqui nós estaríamos nessa noite. Mas é a graça que nos faz permanecer de pé, é a graça do Senhor que nos faz caminhar, é a graça do Senhor que nos faz nós continuar na posição que o Senhor nos quer. É por causa do Senhor que nós estamos aqui, é por causa do Senhor que nós abrimos a boca e adoramos, é por causa do Senhor que nós temos uma família, que nós temos o fôlego de vida. É tudo por causa da graça. E Tiago está dizendo: nós somos dependentes, porque se não fosse a graça, se não tiver a graça, nós não conseguimos vencer os obstáculos. Se não for por causa da graça, nós não conseguimos vencer as barreiras do dia a dia. Se não for por causa da graça, nós não conseguimos vencer os obstáculos, a dificuldade da vida. Então o que Tiago está querendo dizer? Olha, em vez de você criticar o teu irmão, ajude ele. Em vez de você falar mal do teu pastor, ore pelo teu pastor. Em vez de você falar mal da tua liderança, ora pelo teu líder. Em vez de você falar mal da tua regente, ora pela tua regente. Eu e você não estamos na posição de criticar e nem julgar ninguém. E é por isso que as nossas igrejas no dia de hoje estão guerreando. É por isso que as nossas igrejas no dia de hoje estão em guerra. É por isso que as nossas igrejas no dia de hoje muitas das vezes não estão tendo salvação de alma nem batismo com o Espírito Santo. É por causa que nós estamos guerreando entre nós mesmos. E aí Deus não opera aonde tem guerra. E nessa noite Deus me traz aqui para dizer: é noite de mudança. É noite de mudar, é noite de sair, de parar de criticar e agora começar a amar o próximo como a ti mesmo. É noite de parar de julgar e agora começar a ajudar o seu irmão. É noite de parar de criticar e é noite de você olhar para o teu irmão dizendo: olha, nós vamos caminhar junto. Eu não vou deixar você para trás. Nós vamos caminhar para o céu juntos. Aleluia. Então agora Tiago vai continuar escrevendo. E nós vamos entender nessa carta que Tiago vai dizer: olha, vocês estão cheios de desejos próprios, buscando apenas satisfazer as vontades pessoais e não olhando para a vontade de Deus. O mesmo ensinamento que Tiago falou para aquele povo nessa carta é o mesmo ensinamento para nós. Não devemos colocar nossas vontades em primeiro lugar. Não devemos colocar os nossos desejos em primeiro lugar. Se você for abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26 e versículo 39, vamos ver os momentos mais difíceis da vida de Jesus e uma das orações mais difíceis. Que vai dizer assim, ó: e indo um pouco diante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor, nos momentos mais difíceis, ali pronto para ser entregue, pronto para ser preso. Nos momentos mais difíceis da tua vida, Ele podia muito bem falar: Pai, olha, eu não quero. Ele podia muito bem fazer a vontade dEle, fazer o que o coração dEle queria. Mas mesmo ali na hora da angústia, Ele pediu para afastar esse cálice. Mas ele termina a oração dele dizendo: Pai, toda a vida seja como o Senhor quer e não eu quero. Aleluia. E o
Porque isso está nos ensinando primeiro a vontade de Deus e depois a nossa. Porque quando nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar, o Senhor não opera na nossa vida. Quando nós colocamos nossos desejos em primeiro lugar, o Senhor não opera. E nessa noite o Senhor me faz entender que tem muito ministério aqui nessa noite atrasada por causa disso. Em vez de você deixar Deus fazer a vontade dele na tua vida, você está querendo agir com a tua própria mão. Em vez de você deixar Deus fazer aquilo que ele tem para a tua vida, você está querendo agir do teu próprio jeito. E nessa noite o Senhor me traz aqui para dizer, olha, primeiro a vontade de Deus e depois a tua. Primeiro a vontade de Deus, em primeiro lugar, e depois a nossa. Porque quando deixamos Deus, a vontade dele em primeiro lugar, as coisas saem do jeito certo. As coisas fluem da maneira certa. Nós devemos aprender como nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele podia muito bem me falar, Senhor, eu não quero, afasta de mim esse cálice. Mas ele fala, não, Senhor, seja feita a tua vontade. Por mais que seja doloroso, mas seja feita a tua vontade. Por mais que seja difícil, mas seja feita a tua vontade. Por mais que eu chore, mas seja feita a tua vontade na minha vida. E agora Tiago vai continuar escrevendo o capítulo 4. Dizendo que nós só temos um caminho qual nós devemos escolher. Nós devemos só um caminho, nós devemos que seguir. Capítulo 4, versículo 4, Tiago vai dizer, olha, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que Tiago está querendo dizer aqui? Ou nós escolhemos servir a Deus, ou nós servimos o mundo. Ou nós é amigo do mundo, ou nós é amigo de Deus. O nosso Senhor não aceita dividir o teu povo, muito menos a tua adoração, com outros deuses. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. Nessa noite o Senhor está dizendo, a noite que você decidir, ou você me serve, ou é o mundo. Eu não aceito dividir minha adoração. Por mais que doa, mas eu preciso continuar pregando essa mensagem, que é o que o Senhor colocou no meu coração. Quantas pessoas que fora dessa igreja não sabemos definir se ele é crente ou se ele faz parte do mundo. Aqui dentro da igreja é de uma maneira e lá fora é de outra maneira. Aqui dentro da igreja constitui-se amigo de Deus, mas lá fora constitui-se amigo do mundo. Quantos crentes que lá fora não têm dado exemplo. E nessa noite o Senhor me traz aqui para dizer, noite de decidir, ou é amigo de Deus ou é amigo do mundo. Ou me serve ou serve ao mundo. Não podemos cochear em dois pensamentos. Ou nós é frio ou é quente, porque morno Deus vomita. É noite de nós escolher qual lado nós devemos ficar, porque nós sabemos que o Senhor, ele está próximo, e para nós chegar mais próximo de Deus, nós devemos deixar agora essas paixões, nós devemos deixar isso que não agrada a Deus, nós devemos ser amigos de Deus, para nós chegar mais perto dele e ele perto de nós. A vida do Senhor está próxima e não temos tempo de nós ficar brincando. Não temos tempo de ficar cocheando em dois pensamentos. A vida do Senhor está muito próxima, então essa noite é noite oportuna de arrependimento e de você decidir ou é amigo de Deus ou é amigo do mundo. Porque se é amigo do mundo, não tem como chegar perto de Deus. Porque se faz amizade com o mundo, se agora faz os desejos do mundo, não tem como chegar perto de Deus. Isso é uma das coisas que Tiago escreve antes de nós chegar no tema. Ou é amigo de Deus, chega perto de Deus e ele chega perto de nós. Ou é amigo do mundo, mas aí distancia Deus de nós. Então não tem como. Ou é amigo de Deus, ou é amigo do mundo. Então agora Tiago vai continuar escrevendo. Deus não aceita dividir o seu povo com outros deuses. No tanto que ele não leva diretamente ao primeiro mandamento que está lá em Êxodo 23, dizendo, não terá outros deuses diante de mim. E ele ainda continua escrevendo, Pedro vai escrever dizendo, olha, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois nação eleita, sacerdócio real, Deus te escolheu, Deus te chamou, e Ele não aceita dividir você com ninguém, Ele não aceita dividir a adoração dEle com ninguém. Então nesta noite é noite de você adorar somente Ele, escolher ser amigo dEle e ficar do lado dEle. E agora Tiago vai continuar escrevendo. Capítulo 7 em diante, que é o texto que nós lemos. Chegai-vos a Deus e Ele chegará perto de vós. Observe que depois que Tiago escrever todas essas paixões que afastam Deus do povo, o ciúme, a inveja, o adúltero, a fofoca, ele vai citar as coisas da carta para aquela igreja da época, tudo que não chega, que não vai chegar perto de Deus. E depois que Tiago vai citar essas coisas, aí ele vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Ou seja, não tem como chegar perto de Deus aonde tem fofoca. Não tem como chegar perto de Deus aonde tem inveja. Não tem como chegar perto de Deus aonde tem ciúme. Não tem como chegar perto de Deus aonde tem agora adultério. Não tem como chegar perto de Deus aonde as coisas do mundo têm sido maior do que as coisas de Deus. Precisamos impedir essas paixões e deixar essas coisas de lado para que possamos chegar perto de Deus e Ele chegar perto de nós. Precisamos todo dia reconhecer que somos dependentes de Deus. Precisamos todo dia pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, reconhecer que é por causa da graça que nós estamos aqui, e aí nós vamos chegando perto dEle, e Ele vai chegar perto de nós. Precisamos reconhecer que não somos nada sem a graça. Precisamos reconhecer que não somos nada sem Ele. E o que tem de crente nesses últimos dias dentro da igreja, fazendo a posição de juiz. O que tem de crente dentro da igreja nos últimos dias, fazendo coisas à vontade que não tem agradado a Deus, dentro da igreja, mas com amizade no mundo. O que tem de crente dentro da igreja, torcendo para a derrota do irmão, torcendo para a derrota da irmã. O que tem de crente dentro da igreja, que ele não pode juntar com o irmão, com a irmã, ele está fofocando da vida de um e de outro. Meu irmão, nessa noite Deus me traz aqui para dizer: é tempo de orar, é tempo de chegar mais perto de Deus. Os dias estão difíceis, os dias estão angustiantes, e Tiago está escrevendo dizendo: olha, deixa essas paixões de lado, deixa essas coisas de lado, chegai mais perto de Deus, chegai mais perto de Deus. É necessário nós chegar mais perto de Deus nesses últimos dias. Não podemos deixar essas paixões entrar dentro da igreja. Não podemos deixar essas paixões entrar nos nossos corações. Não podemos deixar o pecado tomar conta. Porque se você for continuar o versículo, Tiago vai dizer: limpai as mãos, pecadores. Purificai o coração. Não tem como chegar perto de Deus se o nosso coração não estiver purificado. Não tem como chegar perto de Deus se as nossas mãos não estiverem limpas. Não tem como chegar perto de Deus de qualquer maneira. Nós só chegamos perto de Deus quando deixamos essas paixões de lado. Nós só chegamos perto de Deus através da oração. Nós só chegamos perto de Deus através do clamor. E é isso que tem cada vez mais diminuindo dentro das igrejas. Me desculpa, mas eu preciso dizer.
as orações têm acabado, o clamor tem acabado, temos olhado só para os nossos próprios desejos, para nossas próprias vontades, mas nessa noite o Senhor me traz aqui para dizer: é tempo de voltar, é tempo de retroceder, é tempo de voltar a orar, é tempo de voltar a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, é tempo de nós deixar Deus agir na nossa vida, é tempo de deixar Deus agir a nosso favor. Eu não sei o que você está passando dentro da tua casa, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas se você deixar na mão de Deus, a vontade dele vai ser feita e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Se coloque de pé que eu vou encerrar. Eu sou obediente ao horário e eu não vou ultrapassar. Até porque eu sei que todos têm um dia cansativo de trabalho, então eu aprendi e eu vou permanecer assim, eu não vou ultrapassar o horário. E para me encerrar, Tiago vai dizer, no capítulo 4, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Tiago está dizendo assim, em outras palavras, aquele que sabe os mandamentos de Deus, aquele que sabe o que tem que ser feito e não faz, está cometendo pecado. Aquele que sabe qual o caminho tem que seguir, aquele que sabe qual paixão tem que rejeitar e não faz, está cometendo pecado. Mas nessa noite, o nosso Senhor Salvador, como Ele é misericordioso, Ele está dizendo: olha, é tempo de voltar. É tempo de voltar a fazer a minha vontade. É tempo de voltar a estar no centro da vontade de Deus. É tempo de voltar a caminhar nos caminhos do Senhor. Ainda dá tempo, o Senhor ainda não voltou. E nós estamos a geração eleita para levar a palavra do Senhor. Nós estamos à última hora. Nós devemos levar esse evangelho. E o Senhor está dizendo nessa noite, através dessa palavra, dizendo: é tempo de chegar perto de mim. Só vamos vencer a dificuldade e a barreira chegando perto de Deus. Para me pregar nesse tema, eu precisei voltar lá atrás para os irmãos entenderem o que estava acontecendo naquela igreja, qual que foi o problema e qual que foi a solução. Tiago vai dizer qual que foi os problemas e ele aponta, mas ele vai dizer: se vocês deixarem tudo isso, o Senhor chegará perto de vocês. O que tem de crente dentro da igreja, achando que está perto de Deus, está enganado, porque as suas atitudes e as suas ações têm te levado para longe de Deus. O que você tem feito fora da igreja não tem agradado a Deus, e ainda diz ser cristão, ser crente, não está dando exemplo. Mas nessa noite o Senhor me traz aqui com um alerta para dizer: olha, deixa tudo isso para trás que eu vou chegar perto de vocês. Deixa a inveja de lado, deixa a fofoca de lado, deixa o ciúme de lado, ama o próximo como a ti mesmo, segue o mandamento que o Senhor nos deixou, e Ele chegará perto de vós, e vocês vão ver a diferença. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Quem sabe chegou com o coração angustiado, quem sabe chegou com ódio no coração, quem sabe chegou aqui nessa noite com raiva de alguém. É noite de liberar o perdão. É noite de deixar o ódio de lado. É noite de deixar agora essa angústia de lado. É noite de liberar o perdão. Porque eu sinto muito, se você continuar dessa maneira, você está vindo na igreja em vão. Você acha que está perto de Deus, mas Deus não está perto de você. E o que é necessário para Deus chegar perto de mim, Deus? É o que eu preguei nessa noite. Rejeitai essas paixões. Rejeitai tudo aquilo que não agrada a Deus. Seja amigo de Deus e não do mundo, e Ele chegará perto de vós. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.